Conseguimos! Bem, estamos aqui duas loucas felizes borboletas a borboletar, simplesmente aqui a voar neste espaço, com nada combinado, uma conversa ainda sem título, não há nome, em breve vai tê-lo, eu prometo que vou pensar e quando sair isto já vai ter nome e já vai estar tudo mais bonitinho. Só para mas não é por aí. Para cumprir os requisitos. Mas isso é mesmo uma grande inspiração, mesmo, tu começares sem teres tudo planeado. Eu acho que às vezes definimos uma data e o nome e depois as coisas acabam sempre por sair do nosso controle. Sim. E faz antes de estares pronta. Sim, e caímos na perfeição, porque assim, se vamos a pensar, eu tenho que ter o espaço, eu tenho que ter, ainda agora, não tínhamos câmara até há uns minutos atrás, quer dizer que está tudo certo, não é? Se nós começamos a questionar, a câmara não está a dar, vou agora aqui, telemóvel, é câmara, começamos a pôr demasiadas pressão e poluição mental, é assim o nome que me surge dizer, e estamos aqui para ter uma conversa, lá está, é do nosso íntimo, vem aqui mesmo da nossa intuição, vem assim do mais fundo do nosso ser, e quer dizer, aqui a mente não entra, aqui a mente não tem espaço, faz parte de nós aceitamos a nossa mente, mas neste momento vamos deixá-la de fora, vamos deixá-la no seu caminho, e nós agora vamos aqui fazer assim uma conversa mais nossa, não é? Que acho que só assim é que faz sentido fazê-la, e tu sabes que é assim, o nosso caminho tem sido assim muito brutal, as duas juntas, não é? E quando eu pensei em ter uma conversa contigo, aliás, isto surgiu-me há pouco tempo e foi por uma conversa que nós tivemos na cerimónia. Ou seja, na cerimónia eu percebi que realmente nós tínhamos bastante em comum, incluindo até uma história familiar parecida, e eu achei que fazia sentido trazermos para cá esta nossa história familiar para as pessoas perceberem que não é tudo tão bonito como se pinta, que também tem muitas... Lá está, nós temos muitas questões internas e difíceis de resolver que são para ser resolvidas, não é? São para ser vistas. Mas que é preciso uma coragem do caraças, que nós estamos no norte, uma coragem do caraças para conseguir seguir em frente e lutar contra elas. E eu tive muito essa questão quando estávamos a preparar tudo para a cerimónia. Eu lembro que já estavas lá fora a tirar fotografias. E eu lembro que já estava a Neia, já estava a Cátia, com os tambores e com os bombos. Eu estava a tomar banho, que eu a tomar banho é assim, as pessoas dizem que relaxam a tomar banho. Eu não relaxo, ali começa-me a disparar tudo. E eu lembro de dizer assim, meu Deus, Ana, que loucura que tu vais fazer. Como é que tu vais mostrar esta tua verdade à tua família? Porque assim, eu sei que a nossa família, quer dizer, quem gosta verdadeiramente de nós, eu sei que nos vai aceitar. Eu sei que isto é tudo muito bonito, mas na prática não é assim tão bonito, não é? E eu só estava a pensar, como é que eu vou fazer isto? Como é que eu vou gerir? Como é que eu vou mostrar esta verdade? Como é que as pessoas vão pensar? O que é que as pessoas vão pensar de mim? Como é que eu vou dar uma explicação? Quase eu já estava a pensar uma explicação a dar, quando simplesmente eu não tinha que dar explicação nenhuma, não é? E depois assim, não, Ana, já chega, tiveste 30 anos a seguir um registro de sempre a pôr os outros em primeiro lugar, lá está, a tua verdade é tão válida como os outros, bora lá para a frente. Mas eu lembro-me de estar, sabes, quando começas tipo, a entrar mesmo em pânico, sabes? E portanto, eu lembro que depois entraste, eu estava-me a vestir e eu, ok, está a acontecer, vamos lá, não há volta a dar e siga, como eu costumo dizer, siga para bingo. Até porque tu já tinhas feito um casamento protocolar e tradicional há uns anos atrás. Sim, assim, do qual eu não me arrependo, porque se eu tivesse que voltar atrás, tal e qual como a minha filha também foi batizada religiosamente, não é? E eu não me arrependo e voltava a fazê-lo, porque para mim faz parte de mim esta parte mais católica, mais religiosa. Mas lá está, nós podemos ser um todo. E eu não preciso ser só religiosa, não preciso ser só católica, não é? E então eu percebi que não, que também era muito mais do que isso. E agora foi juntar um outro mundo ao meu mundo já existente. E mostrar essa verdade, não é? Aos outros. E eu sei que depois na altura nós partilhamos sobre isso, do quanto muitas vezes nos custa mostrar, desde logo à nossa família, não é? Que são aquelas pessoas que nós queremos que se orgulhem de nós e
e que gostem de nós, não é? O quanto é difícil. E eu pensei assim, eu vou convidar a Daniela. Ok, podíamos falar do Florescer, podíamos... Já toda a gente te conhece, já toda a gente sabe o trabalho fantástico que tu fazes. Agora, toda a gente sabe que és assim também uma mega borboleta, não é? E que nos captas assim a nossa alma e a nossa essência como mais ninguém capta, não é? Mas acho que também podemos mostrar este lado desta Daniela, que apesar de tu voares, não é? E voas muito alto, também tens este lado sombrio, já passaste por estas fases mais duras, não é? E eu gostava que partilhasses, não é? O que sentiste partilhar neste espaço. Quais foram as tuas maiores dificuldades e o que é que mais te custou? Mas também lá está, depois da tempestade vem a bonança, portanto, também no fim, como é que esta história termina? E por isso dou-te assim um espaço que tu sentiste partilhar, fico-te desde já muito grata. Mas acho que é importante, sabes, ouvir estes testemunhos de que as coisas não são assim tão fáceis, sabes? E não são assim tão práticas. Acima de tudo são reais. Sim. E na vida, no clã, da tribo, família, existem tantas diferenças e acho que eu, ao longo da minha vida, sempre fui muito privilegiada e agradeço mesmo muito aos meus pais pela educação que tive e por todo o amor que eles me deram. Mas houve ali uma fase em que eu realmente comecei a questionar e a pensar de uma forma diferente. E acho que também aquilo que nos une é que fomos educadas num meio mais tradicional, aqui no Norte. Eu, pelo menos, sou de uma zona mais pequena, vivo em Gondomar, numa terrinha muito específica de Gondomar, em que a mentalidade é outra. E isso foi algo que eu comecei a sentir quando saí lá. Saí da escola, saí de Gondomar, fui para a faculdade e de repente fui confrontada com uma realidade e com umas mentalidades que até então, durante 18 anos da minha vida, eu não questionava. Eu sempre quis pensar diferente e era muito ambiciosa e sempre fui para a frente com as minhas ideias. Já quando fui para a faculdade tinha o meu blog, então já escrevia, já estava assim em contacto com um mundo um bocado diferente e que era uma grande novidade para a minha família, mas especialmente quando eu fui para a faculdade foi quando eu senti assim um confronto de ideais, de formas de educação, de pensar muito diferentes do meu meio, que apesar de eu ter sido muito amada e ter crescido muito lá, era uma realidade muito parecida, não é? Todas as pessoas com quem eu convivia, naturalmente, eram ali da terrinha e acabavam todas também por pensar e fazer as mesmas coisas. E quando eu fui para a faculdade, já estava assim muito no meio digital, fui conhecendo muitas pessoas e a pouco e pouco, assim com as minhas auto-investigações na internet, fui-me deparando com muitos vídeos sobre vegetarianismo, minimalismo, coisas que foram assim naturalmente surgindo no meu caminho e que vinham assim de um período já de questionamento do meu caminho, porque eu era fashion blogger na altura, estava muito ligada à moda e aí eu comecei-me a questionar se aquilo continuava a fazer sentido ou não. E nesse período eu estava assim, na alta, eu ia a todo lado, eu tinha imenso sucesso, mas aquilo começava-me a fazer alguma confusão, eu começava a questionar de onde é que as minhas roupas vinham. Eventualmente fui lendo sobre o minimalismo e começava a olhar à minha volta e a perceber, ok, eu quero ser mais intencional naquilo que eu tenho, quero saber de onde é que vêm as minhas roupas, porque eu estou num trabalho em que exponho as marcas que consumo, estas marcas que me contactam para eu fazer parcerias com eles e tudo mais. Então eu comecei a interrogar-me de onde é que vinham estas roupas, de onde é que vinham os meus alimentos e a trazer muitas questões. Então parece que a minha idade dos porquês foi tipo aos 20 anos, mais ou menos. Porque até então eu acho que sempre fui a filha perfeita. E quando eu falo sobre isto aos meus pais, eles lamentam que eu coloque isto numa perspectiva negativa. E não deixa de ser positiva nem negativa. Foi o que foi, sabes? Sim. Porque foi parte do meu caminho. Eu estou super grata pela educação que eles me deram.
Mas eu sinto que depois chegou ali aos 20 anos e eu comecei a querer fazer as coisas de uma forma diferente. E isso, para eles, foi um grande confronto, quase como se aquilo que eles me tinham ensinado não tinha sido o bom o suficiente. Então, porquê é que estás a questionar aquilo que sempre te fez feliz? Aquilo que nós te educamos, que tu nunca questionaste, agora, de repente, queres mudar o mundo ao contrário, porquê? E eu, na altura, cometi um grande erro que acho que faz parte quando nós começamos a investigar-nos e a mergulhar mais no autoconhecimento e em todas estas temáticas que eu borbulhava, sabes? E queria partilhar tipo, tudo aquilo que eu estava a aprender e como melhorar a nossa vida e dicas sobre comer melhor, viver melhor, meditar. Tu tens esta vontade de partilhar com as pessoas que são mais próximas, não é? Claro. Tipo, os teus pais. Queres converter também, não é? A todo custo. Evangelizar toda a gente. E eu fui por esse caminho, que acho que é muito a tendência natural. E isso para eles foi um confronto com a própria forma deles viverem. Mas isto é uma percepção que eu só tive muito recentemente. Porque durante anos a fio eu estava constantemente em choque com eles. Porque eu estava em casa, tinha naquele dia lido sobre, sei lá, os malefícios da indústria da carne. Pá, e eu estava ali assim... Estava só ali a confirmar. E eu estava ali, tipo, a dar um sermão à mesa, sabes? Que para os meus pais também era um lugar muito sagrado, que é o espaço da refeição. A minha mãe preparou aquele jantar com toda a dedicação, com todo o amor, que é muita forma dela expressar o amor. E eu estava ali super racional a dar-lhes informação que não é fácil de digerir, literalmente, não é? Sim. Porque envolve violência, factos, e que na minha forma de expressar era muito agressiva, porque era quase como se eu tivesse descoberto uma verdade absoluta e que eu queria fazer-lhes abrir os olhos, tal como eu tive aquele tempo todo na ignorância. Eu queria agora levar esse conhecimento até eles e melhorar, acima de tudo, a vida deles, como eu sentia que tinha a capacidade de fazer. Mas nesse processo todo esqueci-me que nós temos é que fazer isso connosco próprias. Sim, e também assim, no fundo era, tu acabavas por não aceitar os teus pais, Sim. Os teus pais acabavam por não te aceitar a ti, estavam num confronto quase qual era a verdade mais verdadeira. Sim. Não sei se isto faz sentido, mas acho que assim, para explicar, não é? Uhum. E então neste debate de qual é a verdade mais verdadeira, quem é que ganha? As duas partes, não é? Tolerância e aceitação. As duas partes. E acho que às vezes nós, não sei se isso acontece contigo, aquilo que eu noto agora há uns tempos atrás, quando às vezes também me questiono certas atitudes que tive minhas no passado. Primeiro há muitas que nem sequer me reconheço, não sei se isso acontece contigo. E depois há outras que eu penso, como é que eu fui assim? Uhum. Como é que eu, porque lá está, a minha comunicação também sempre foi um bocadinho agressiva. Uhum. E só que eu só consegui perceber isto quando alguém me fazia efeito espelho. Uhum. Não sei se isto também já aconteceu contigo. Aconteceu. Então só quando eu percebi, ou seja, quando eu comecei a criticar aquela pessoa que estava a fazer completamente espelho meu, não é? Efeito espelho, é que eu disse, mas eu sou assim? Sim. Mas eu falo assim? Eu tenho esta atitude assim? Só é que eu comecei a perceber que realmente a minha comunicação falhava muito, não é? Isto e também ir ao encontro daquilo que tu também estás a falar em relação aos teus pais, que é nós muitas vezes não sabemos comunicar, não é? E muitas vezes assim, lá por descobrirmos coisas novas, nós também temos que dar tempo ao tempo dessa informação chegar àquela pessoa. E muitas vezes é naquele dia que faz o clique naquela pessoa, não naquele dia, àquela hora, àquele segundo que nós queremos. Exatamente. E sabes uma coisa, não sei se aplica também a ti, mas acho que sim, que é, uma vez disseram-me assim, transforma-te a ti e tudo se transformará à tua volta. E eu era assim, que grande maluca. Juro, ela vai ouvir e ela sabe quem é. E assim, tu realmente, isto é muito bonito, estas frases muito bonitas, tudo muito bonito. Transforma-te a ti, mas se a culpa é do outro, claro. O outro é que me tem que aceitar,
eu não estou a perceber onde é que eu me entro nesta história. E então eu acho que provavelmente aquilo também que aconteceu contigo e com os teus pais e que certamente vai acontecer com muita gente também, que vai acontecer, ou que já aconteceu com muita gente que também nos vai ver e ouvir, é mesmo isto, que é... como é que é possível, sabes? Eu reflito sobre isto. Como é que é possível, às vezes, nós queremos levar tão para a frente uma verdade, sabes? Que é, eu também achava antes que só existia a minha verdade. Quando começaram a pôr-me a pensar que existiam outras verdades, aquilo custou muito. E eu assim, como é que é possível existir outra verdade? Porque eu pensei, está durante este tempo todo, se calhar foi como tu, não é? De como estás a relatar, que é, só existe a minha verdade. Então acho que tu, quando incutias aos teus pais esta tua verdade, tu no fundo só querias o melhor para eles. E no fundo eles também só queriam o melhor para ti, não é? E percebermos que, lá está, no fim, o amor vem sempre, e lá está, vocês agora estão bem, lá está, conseguem comunicar melhor, conseguem aceitar a verdade uns dos outros melhor, mas lá está, este processo é um processo muito grande de crescimento e é um processo que lá está, acaba por ser duro e muito frustrante, porque nós não estamos a conseguir perceber onde é que eu estou a falhar para os meus pais não me estarem a perceber, ou onde é que eu estou a falhar porque passar por todos à minha volta ainda não terem percebido isto. É tão óbvio! Não é? É tão óbvio, não é? E então, lá está, acho que é importante e acho que esse teu testemunho é importante para realmente toda a gente perceber que existe um caminho para lá chegarmos, não é? E que lá está, e que muitas vezes os nossos pais, não é? Que são aquelas pessoas que nós mais queremos que se orgulhem de nós e que gostem de nós, a maior parte das vezes que eles fazem algo por nós, lá está, até quando eles te dizem, oh filha, está aqui um bifinho tão bom, então tu não vais comer um bife. Quantas vezes é que eu já ouvi? Que a mãe preparou tão bom. No fundo, isto é para... eles estão a fazer isto por amor. Sim. Não é por preocupação, não é? também. No início eles questionavam-se tanto, mas estás a comer as calorias certas, a proteína, não é? Eu própria ainda estava ali a investigar, a aprender sobre aquilo. Depois também não lhes sabia comunicar exatamente os factos nutritivos do que é que eu estava a comer. Era muito mais ideológico do que propriamente sobre a minha saúde. Mas só ao longo do tempo é que eles também foram percebendo as consequências das minhas ações, percebendo também o impacto disso na minha saúde e aceitando, e foram super compreensivos. A minha mãe ensinou-me a cozinhar, eu não sabia nada sobre cozinhar, então ela ensinou-me todas as receitas, assim, como eu adaptar para a cozinha vegetariana, e é impressionante porque neste caminho que, lá está, começou mais ou menos nessa altura dos meus 20 anos, entretanto, 7 anos depois, não é do... são 7 anos depois. Não é acordar e transformar tudo. Não, foi todo um processo, e não é só a alimentação, não é? Foi muito a própria liberdade do meu corpo, também foi um grande choque para os meus pais, eu deixar de fazer a depilação, é algo que, sei lá, o ano passado ainda era muito questionado por eles. Oh filha, tira lá esses pelos debaixo dos braços, tipo, porque é que deixas os pelos aí? Eu, pai, mas tu não tens, o Mário também não tem. Olha, mas diz-me uma coisa, em relação a isso, tu não sentes que as pessoas te olham ainda de lado? Ou isso já te passa, ou seja, uma coisa que passa completamente... É assim, eu agora não tenho mesmo notado, acredito que choca algumas pessoas, mas principalmente no início eu estava muito aware dos olhares de outras pessoas, e sei que há pessoas específicas em determinados contextos que se calhar aquilo é um choque com a realidade deles. Sim. Mas isso também acontecia mais porque eu própria parece que atraía essas pessoas, sabes? Eu pensando no meu caminho, quando eu me tornei vegetariana, eu estava tipo em constante debate com as pessoas, porque a minha energia estava ali à flor da pele e as pessoas, sei lá, questionavam, que prato é esse? Pá, eu lembro-me na altura filmava casamentos e era raro o casamento em que eu não tinha na mesa do staff uma discussão com alguém, porque as pessoas interessavam-se, tinham curiosidade, eu começava a explicar, depois as pessoas defendiam-se também do ponto de vista delas, pá, e tive ali situações de confronto mesmo, porque eu estava numa vibração muito defensiva também, porque eu queria provar que aquilo que eu estava a comer, aquilo que eu estava a adaptar agora à minha vida,
era o melhor e era válido. Mas lá está, estavas-te a provar a ti ou aos outros? Pois. Não é? É muito por aí, não é? Ou seja, tu acabaste por descobrir algo tão bom e o primeiro objetivo era provar aos outros. Sim. E não provar a ti mesma, não é? De que isto é bom para mim. Não, eu primeiro tenho que provar aos outros. E só depois de ter a validação e a confirmação dos outros é que eu me vou sentir bem. Então nós até lá está, até na comida, nós conseguimos ser tão mazinhas para nós mesmos. É uma coisa incrível. Como é que nós... Lá está, tudo, é assim, atenção, os outros são super importantes para nós e quem me conhece sabe que eu até um ano atrás achei que a minha felicidade só dependia dos outros e que não, e eu perceber que a minha felicidade dependia de mim, isto foi lá está, também foram precisos 30 anos, mas acho que, lá está, até nas pequenas coisas nós estamos sempre muito preocupados com os outros, não é? E aqui também levo-te outra pergunta que é, quantas vezes pensaste desistir? Não é? Porque lá está, ao longo, tu tiveste aí um despertar entre os teus 18 e 20 anos, não é? Acabaste por ter um despertar muito grande, a nível alimentar, a nível de olhares para ti com outros olhos, provavelmente se calhar não sei a nível de profissão, por acaso nunca falamos sobre isto, a nível de profissão sempre foi, não é? Ok, e, não, nunca falamos sobre isto, isto é muito giro que estamos aqui a descobrir tudo ao mesmo tempo, mas é engraçado, quer dizer, como é que tu... lá está, vais por estes caminhos, não é? Em que estás a descobrir uma nova Daniela, tens assim tens esse renascimento a surgir entre os 18 e os 20 anos, lidar com isto tudo e lá está, e a pergunta é quantas vezes, assim, desistir, certeza que te apeteceu desistir, já nem te pergunto se te apetece desistir ou se te apeteceu desistir, que agora não, mas quantas vezes não te apeteceu desistir? Nunca me apeteceu desistir. Não? Nunca? Não. Porque eu sinto que foi uma mudança interna tão visceral que a partir, assim, não sei se foi um dia, mas foi uma construção de situações que me fizeram olhar para aquilo que eu estava a implementar e a mudar como aquilo que eu realmente era, sabes? Eu dentro de mim sabia que aquilo era o melhor para mim e foi muito desafiante. Mas eu sabia que a solução não era desistir, não era tentar evangelizar toda a gente, mas era a partir de mim. Era só eu é que podia mudar o que estava à minha volta e eu sabia que tinha que mudar a minha postura em relação aos meus pais. E lembro-me até que quando fui à Índia, em 2018, eu tive assim uma consulta com uma guruzinha e nós estávamos num retiro e ela era uma médica da Ayurveda e... o propósito era nós irmos, partilharmos tipo, quais eram os nossos problemas e ela também, de acordo com um teste que nós tínhamos feito do Veda Pulse, que era assim um teste muito completo, que dizia quais eram os alimentos favoráveis a ti, qual era o teu dose e tudo mais, ela fazia-te tipo uma espécie de diagnóstico do que é que tu devias implementar na tua vida e depois, mediante isso, ela dava-te uma prescrição de uns suplementos naturais. E eu lembro-me que todas as mulheres do retiro levavam tipo uma catrafada de suplementos para elas. Sim. E eu levava um suplemento para mim e pai tipo 3 para os meus pais. Porque a minha busca era constantemente sobre o outro. Eu desde sempre que quis muito ajudar os outros. E era quase, lá está, esse... forçar, ter essa validação também da parte deles, do que o que eu estava a fazer era bom para a minha saúde e que também seria para eles. Mas já na altura eu lembro-me de partilhar com uma médica que tinha muita dificuldade nessa aceitação, sabes? E eu acho que, assim, de uma forma muito profunda, o facto de eu não aceitar os meus pais e de os querer mudar era eu não aceitar que eles também sou eu. Eu também sou uma grande parte daquela educação, daquelas raízes e, lá está, voltando ao início, quando eu fui para a faculdade, eu também fui muito confrontada com a vergonha de onde eu tinha vindo, sabes? Porque as minhas raízes eram muito humildes. Os meus pais são pessoas da terra, lutaram muito, com imenso sacrifício para ter o que queriam, então eu sempre ouvi-os assim com imenso esforço a contarem as suas histórias ao crescerem e eu sempre senti que tinha que fazer todo o esforço deles valer a pena, tinha que ser perfeita,
tinha que valorizar aquilo que eles me deram, todo o trabalho que eles tiveram ao longo da vida, e ao mesmo tempo há ali uma parte de mim que não quer continuar nessa roda, não é nesse esforço só do trabalho. Aí é que entra o quebrar o padrão. Sim. Porque aqui acabas por, ainda voltando um bocadinho atrás, que é, eu por norma, quer dizer, por norma, eu fiquei muito satisfeita e muito surpreendida quando me respondeste que nunca pensaste desistir, porque sempre que fazemos esta pergunta a alguém, a resposta é sempre um sim, não é? Uhum. Então, ainda bem que fazes parte de uma exceção raríssima lá está, aos 18, 20 anos, já nessa altura teres uma maturidade gigante e uma autoconfiança também muito grande de lá está, e de não querer desistir, sabes? E porque lá está, eu achei que me ias dizer que querias desistir para umas 5, 6 vezes, sabes? Então fiquei assim mesmo super surpreendida e acho que também, lá está, até isto é importante, sabes? E lá está, e aqui chegamos a uma parte em que tu falas do quebrar o padrão, porque lá está a história que tens dos teus pais e que lá está, que tu também tens isso em ti e que agradeces, como é lógico, não é? É uma história de peso, não é? De que lá está, para chegarmos a algum lado tem que ser tudo através de um peso, não é? Sacrifício. De sacrifício. E estás aqui tu agora neste momento a quebrares um padrão porque quem te conhece sabe que tudo em ti é leveza. Ou seja... Mas ainda há muita culpa associada. Há leveza, não é? Mas lá está, acabas por... que aí já entramos também noutro caminho da culpa, não é? Mas também já viste o quanto nós ensinamos os nossos pais. Sim. Porque muitas vezes nós achamos que nós queremos agradar os nossos pais porque os nossos pais são os nossos exemplos, são os nossos ídolos, são, não é? São aquelas figuras que nós temos mesmo de alta referência e nós procuramos quase ser igual a eles, quase até dizer as mesmas palavras, encontrar trabalhos semelhantes, tudo isto, não é? Para os agradar. E incluindo o peso. Ou seja, tu sentes-te culpada por não sentires o peso que era suposto tu sentires dos teus pais. E não, e tu estás aqui para também provar aos teus pais de que a vida pode ser leve, de que lá está, nós podemos deixar o peso de lado e que a leveza é tão válida como o peso, não é? E é tão bonito ver como é que os filhos, eu acho que todos os filhos ensinam os pais. Sim. Muitas vezes os pais é que acham-se entidades superiores, não é? E não gostam de admitir isto, mas acho que a maior parte dos pais de hoje em dia também já reconhece que nos filhos é que está a grande fonte de aprendizagem deles, não é? A atualização do sistema. Exatamente. Então é muito bonito ver tu, lá está, quebrares aqui um padrão muito grande na tua família, de que, ok, o peso ficou para trás e eu agora levo comigo a leveza. E agora sim, é trabalhar a culpa desta leveza. E eu ainda estou numa desconstrução. Mas vai estar eu, tu e todos até morrermos. Porque se nós continuarmos, quer dizer, se nós não tivermos mais nada para trabalhar ou para descodificar ou quisermos chamar, o que é que nós estamos aqui a fazer? Não é? Completamente. E eu sinto, já agora, não é? Passado este tempo todo, as sementes que eu fui deixando e todas as que eles também deixaram em mim e que continuam a florescer, mas que eles agora, através do meu próprio exemplo, também, no seu tempo, mudaram os seus hábitos e da forma que eles quiseram e que não é necessariamente no meu formato. Eu, se calhar, foi através do YouTube e de pesquisa e de uma necessidade interna e de querer mudar, enfim. Eles foi de outra forma qualquer e não é justo nós estarmos ali a implementar, seja com os nossos pais, seja com o meu irmão, por exemplo, ele é completamente diferente de mim, também segue muito mais o modelo tradicional que os meus pais também seguiram, então eu também sentia tipo uma grande comparação em relação ao meu irmão, que fez o caminho mais parecido a eles. E supostamente mais correto, não é? Sim, mais correto, e lá está, também da parte dele sentia que existia tipo este questionamento. Eu lembro-me que uma das coisas que mais me custou ouvir a minha mãe dizer foi: oh filha, porque é que tu não és mais normal? A sério? E entretanto já fizemos toda uma cura sobre isso, mas ela própria, num determinado ponto, não sabia como me aconselhar, como me ajudar. E nem ela, nem as minhas amigas, sabes? Porque
eu estava ali num meio em que as outras pessoas estavam noutra frequência. O meu irmão já dizia que eu nasci com 80 anos. Então, eu sempre fui muito intensa e era muito a líder do meu grupo de amigas. Quando eu tive esta mudança interna, houve uma desidentificação tão grande com o mundo que estava à minha volta, tanto com a minha família como com as minhas amizades. Então eu sentia-me muito sozinha. E o que é que eu fiz? Foi procurar ajuda, procurar círculos, procurar pessoas. A internet salvou-me completamente nesse sentido. Eu costumo dizer que sou filha da internet, super filha do YouTube, foi onde eu aprendi tudo. E foi a partir daí, desse lugar de vazio, que eu senti isto é um momento de assumir a minha autorresponsabilidade, que todos nós temos, porque é muito fácil nós culparmos a família de onde viemos, o meio onde nós crescemos, mas isso é só mais uma parte de nós. Depois, a partir daí, cada um de nós tem a sua autorresponsabilidade de fazer diferente, de procurar diferente e de o fazer sozinho. E também há outra questão, que é tu, enquanto estás a culpar o outro, não é? Quer dizer, tu estás a colocar, ou seja, tu colocas a responsabilidade toda no outro e basicamente não procuras solução, porque a solução está no outro, ou seja, tu tens aquela esperança dentro de ti do que o outro um dia acorde e faça aquilo que tu queres que ele faça, ou seja, e tu ficas no teu cantinho. Mas aqui é que é a má notícia, é que mesmo que essa pessoa faça aquilo que a gente está à espera, nós também não vamos gostar ou vamos criticar na mesma, porque o problema continua a estar em nós. Claro. Que é isto que nós não gostamos de ouvir, não é? Essa parte de autorresponsabilidade, não é? E lá está, então quer dizer que tu começaste então a procurar também os círculos, cursos, mas lá está, já tudo ligado a um desenvolvimento pessoal, espiritual. Isto já aconteceu mais ou menos há quanto tempo? Deixa-me pensar, isto foi em 2017, mais ou menos. Até foi assim mais quando eu saí da faculdade, que tive ali um desbloqueio do modo funcional. Eu senti que aquilo limitou muito a minha criatividade, que eu estava muito ainda na roda do que era suposto de fazer, ainda continuava com o meu blog, mas já com outro tipo de conteúdo. Pois. Já tinha questionado, aí sim, pensei desistir da internet, porque eu deixei de me identificar com aqueles formatos ultra tendências, hauls, consumismo. Aí eu pensei cortar, mas fiz uma reformulação e continuei presente, mas mudei também o meu conteúdo. E lá está, fui também bebendo de diferentes fontes, de livros, de cursos e aproximando-me, pronto, desses lugares que me faziam sentir mais compreendida. E a pouco e pouco fui percebendo que não estava sozinha. Pois, porque lá está, porque nós muitas vezes, e por mim também falo, que em certas situações da minha vida achei que estava sozinha. Ou que era só eu a pensar desta forma, ou que lá está. E nós muitas vezes nós esquecemos da quantidade de pessoas que estão também a sofrer muitas vezes em silêncio. E eu também acabei por me sentir muito... Eu sempre achei, não sei se tinhas este pensamento, acho que não, que era, eu tinha muito o pensamento de que eu, para resolver alguma coisa na minha vida, tinha que ser em momentos sozinha. Ou seja, por exemplo, a mim resultava era uma consulta de 1 para 1. Ou seja, o que tinha a ver com tudo que tinha a ver, por exemplo, com círculos, na altura nem se falava muito em círculos, há uns anos atrás, mas terapia em grupo, vamos chamar assim. E eu dizia assim, como é que é possível as pessoas se curarem em grupo? Eu lembro, eu também sempre fui muito assim de questionamentos, não é? Então acho que na idade dos porquês fui uma criança terrível, mas agora eu já começo a pagar pela minha, por isso não se preocupem, não tenham pena da minha mãe, tenham pena também de mim agora, tá? Mas acho super, acho muito giro, estou aqui numa brincadeira, mas acho muito giro. Mas eu sempre, lá está, fui muitos questionamentos e pensava, como é que é possível a pessoa se curar em grupo, curar algo e gostar de partilhar, aquilo fazia muita confusão. Até experimentar, isto já foi muito recentemente, lá está, círculos e terapias em grupo, o que quisermos chamar, e aquilo que eu senti foi, assim, eu senti uma crença completamente a ser destruída, porque o trabalho em grupo tem um poder, que lá está, que não tem de 1 para 1, é um poder muito grande que eu desconhecia completamente, e só o facto de nós não nos sentirmos sozinhas, porque nós chamamos de 1 para 1, por mais que o nosso terapeuta ou mentor nos diga, não estás sozinha, nós estamos ali com um feedback. Agora, quando experimentamos, lá está, algo em grupo, em que estamos, lá está, num círculo, em que várias pessoas do mesmo círculo nos dizem,
e eu passei por isto, ou eu sinto o mesmo. Nós pensamos, bolas, como é que nós somos tão iguais e cismamos em ser tão diferentes uns dos outros, não é? Sim. E lá está, acho que também, lá está, ainda bem que também este tema surgiu aqui, que é falarmos também do quanto é bom nós mostrarmos a nossa vulnerabilidade perante os outros. Exatamente. Porque a nossa vulnerabilidade provavelmente não é a vulnerabilidade de quem está, vulnerabilidade, aqui entalei-me um bocadinho, de quem está ao nosso lado, não é? E compreender que realmente nós temos muitas pessoas ao nosso lado e nós podemos ter esse apoio, mas também temos de querer tê-lo, não é? Porque muita gente lá está, também está à espera que esse apoio chegue dos céus, não é? E lá está aí, tal e qual em relação à minha história, em relação à tua, não cai do céu, não é? Também temos que procurar até aqueles sítios e aquelas pessoas que lá está, que tenham a mesma energia que nós. Claro. E falando nisto, isto não foi nada pensado, espero não te atrapalhar com esta pergunta, que é... Eu digo sim! Dizes sim, então ok, vamos lá. Que é, se pudesse assim aconselhar alguém que esteja numa fase em que esteja-se a sentir sozinho ou que esteja a passar por situações destas, o que é que tu aconselhas? E quando eu digo o que é que tu aconselhas, este espaço é um espaço aberto para mencionar também nomes, livros, pessoas. O que é que tu sentes deixar aqui para quem nos está a ver e para quem nos vai ouvir? Lá está, sabes porquê que eu te pergunto isto? Porque eu tive uma fase em que eu queria ajuda, mas não sabia onde procurar. Onde começar. Sim, então tendo aqui mais um feedback teu, acho que era importante se puderes colaborar. Claro, olha, acima de tudo, para mim foi uma grande mudança eu fazer as coisas sozinha e não levar uma amiga comigo, não arrastar a minha família. A nossa muleta. Porque às vezes, lá está, queremos nos sentir seguras e queremos que aquela pessoa também se transforme connosco e temos ali um apoio, um suporte. Sim. Só que eu acho que quando nós também estamos perto destas pessoas já da nossa história, nós também temos uma forma de nos comportarmos mediante tudo aquilo que ela conhece sobre nós, não é? Já existe uma dinâmica de comunicação e tu és uma pessoa diferente se cá quando estás com a tua família e depois com os teus amigos, já existem ali muitas camadas de comunicação. Então, para mim foi super importante eu estar num lugar em que ninguém sabia quem é que eu era, em que não havia um historial para trás e para que as pessoas me pudessem absorver com aquilo que eu estava ali a apresentar, independentemente se eu tinha andado nesta escola, se eu tinha feito este curso, enfim, todos esses rótulos que à partida já definem um bocado a forma como se relacionam contigo. Então foi mesmo importante para mim me mandar, por exemplo, para Lisboa, porque na altura, ainda pior, aqui no Porto não existia muito esta comunidade. Então eu fui fazendo muito esse movimento de ir, de me expor, de ir sozinha, de ir a esses círculos, de procurar essas pessoas que, pronto, quando eu o fiz também foi tipo há 6 anos atrás e era outra fase e essas pessoas tipo já não estão alinhadas com aquilo que eu estou a procurar hoje. Acho que também depende mesmo muito do que é que a pessoa está a buscar, mas independentemente de nomes específicos, eu acho mesmo que o círculo, essa cura de estares com várias pessoas que não conheces, que aparentemente são desconhecidos, é mesmo uma grande expansão, porque para mim criam uma enorme empatia com o outro, por às vezes passarmos por tantas pessoas na rua e não nos cumprimentarmos, mas aquela pessoa tem a mesma ferida do que eu e ela pode me curar, e eu já tive tantos desconhecidos a curar-me e a olhar profundamente para mim como se calhar nenhum familiar, sem falar do meu meio mais próximo, me olhou, sabes, com essa empatia, com essa entrega. Então acho que a coragem e essa vulnerabilidade são assim as chaves para isto acontecer e faz com que tenhamos que atravessar mesmo muitos desafios, mas só nós nos podemos responsabilizar por isso. Na altura eu tive assim 3 fadas madrinhas no meu caminho, que foram Inês Nunes Pimentel, foi com ela que eu fui ao retiro, à Índia. Sim. Então abriu-me assim todo um espectro
do movimento feminino, do autoconhecimento, de brilhar, o livro Viva a Tua Luz, foi uma grande transformação para mim. A Cláudia, do Holística, também tinha o podcast, que na altura era o Oficinalis, e foi super importante eu beber aquela informação, eu ouvia todos os dias o podcast, então expandiu-me mesmo muito, e lembro que depois conhecia, quando fui a um evento do Wanderlust em Lisboa, lá está, tipo, fui eu fazer não sei quantas horas de viagem para estar lá, mas de repente estava tipo, uau, as pessoas que eu sigo na net, tipo, está tudo aqui, estamos todos tipo num só, e toda a gente me compreende, foi bem bom. E também a Ruth Caldeira, que me introduziu muito também à meditação, e que fiz também outros círculos com ela e com outras mulheres, e que foi, pronto, tudo a base dessa sororidade, porque era muito a minha ferida, era muito a ferida do feminino, da minha autoestima, do amor Sim. próprio, foi assim muito o início do meu caminho, e continuará a ser, não é eterno. Sim, sim, e é muito importante aquilo que acabaste por dizer, que é nós muitas vezes, lá está, em determinada fase da nossa vida, que nós vamos nos identificar mais com aquela Sim. pessoa. Daqui a um ano que vamos nos identificar mais com outra, Sim. porque tem a ver com aquilo que nós precisamos trabalhar mais no momento presente, não é? Completamente. Agora, claro que sim, acho que é sempre importante nós às vezes deixarmos algumas referências, porque lá está, eu acho que pelo menos para a pessoa pensar, ok, eu não estou perdida, eu já tenho aqui algo, e nós aqui já temos muita coisa a retirar, que é aventurarmos em aventuras de círculos, ou seja, círculos, ou retiros, ou que o nome que quisermos chamar a alguém que seja uma terapia em grupo, não é? Ou seja, aventurar-nos a ir, e aventurar-nos a ir de preferência sozinhos, sem amigos, sem familiares, que é para não termos quase a nossa muleta, ou até o nosso, que é muitas vezes o nosso entrave, que é, eu até queria dizer alguma coisa, mas eu sei que aquela pessoa me vai julgar. Ou que está aqui a ouvir, ou que não, então é, o permitirem-se irem sozinhos, o experimentar viver então uma jornada assim em coletivo. Sim, e lá está, e procurarem trabalhos e de pessoas que gostem, nomeadamente lá está, como falaste dessas tuas três fadinhas, não é? Procurar também as nossas próprias fadinhas, porque lá está, não é só abrir um Instagram, não é? E ver posts que ver por ver, é ver posts de pessoas que nos queiram efetivamente dizer alguma coisa e que nos acrescentem. Pelo menos eu falo para mim, eu adoro chegar ao Instagram e ler um post de alguém, não é? Com quem eu me identifico e digo, bolas, era mesmo isto que eu precisava de ler hoje. E acho que cada vez mais é isto que nós precisamos, de encontrar a nossa rede, encontrar as nossas fadas, encontrar, lá está, pessoas que têm o mesmo tipo de energia que nós, e porque lá está, depois cada uma nos vai trazer e nos vai levar ao nosso caminho. Não tenho dúvidas nenhumas, até porque eu disse que não queria fazer isto e estou a fazê-lo hoje. Por isso, inspiração! Por isso que eu sempre disse que nunca me iam pôr à frente de uma câmara, que nunca... Então, quer dizer, olha, lá está, é como eu te digo, sempre que eu digo nunca, está ali, pronto, está ali um gatilho, está ali algo para ser feito. Eu sinto que o medo é o nosso grande condutor, sabes? Sim. Quando alguma coisa nos dá medo, então segue as borboletas na barriga, porque eu acho que principalmente nesta fase em que nos sentimos muito sozinhos, há este medo da exposição. O que é que a pessoa vai achar de mim? Ou os meus familiares já acham que eu sou louca. As minhas amigas não me compreendem. Então agora vou para estes retiros vestir-me de branco, né? E já existem tantas preconceições. Ou então mas esses retiros são o quê? São uma seita? Também nunca ouviste esta? Claro, não é? Ai, tanta coisa. Mas que vocês não vão para uma seita? O que é que vocês fazem? Então eu acho que mais importante do que dizer o que se faz é experienciar. Acho que isso é a palavra-chave, permitem-se experienciar, permitem-se viver, porque lá está, eu digo isto muitas vezes, mas é mais pura das verdades, que é, nós só estamos aqui para viver uma vez, pelo menos nesta pele, ou nesta personagem, o que quisermos, nós estamos aqui para viver uma vez. Por isso, não estamos aqui para viver a nossa vida, o que é que estamos aqui a fazer? Vamos viver a vida dos outros, ou a viver aquilo que nós achamos que os outros esperam de nós? E acho que é muito, acho que é esta energia que anda no ar ultimamente, sabes? O muito de viver aquilo que estamos aqui para viver, porque lá está, a vida é só uma, não é? Ou esta vida é só uma, então bora lá viver, bora lá ser quem estamos aqui para ser. Hoje somos isto, amanhã não sabemos. E é assim, é como nós ao início estávamos a partilhar, que é, bem, Vânia, eu não sei que conversa, isto são conversas, eu não tenho bem o nome definido para isto.
não é suposto apresentar e dizer bem-vindos ao não sei quantos. E nós estamos a dizer assim, tipo, não, tipo, vamos deixar isto para depois. Exato. Então é deixar estas coisas que, sabes, nos bloqueiam. Acho que estamos numa altura de deixar isto para trás e lá está, sermos mais leves. E não estarmos aqui com tantos pesos associados. E acho que é muito esta a mensagem que é importante passar hoje. E acho que também é muito importante passarmos que acho aquilo que eu sinto que é, lá está em relação a esta história, também que partilhaste tua familiar, é que no fundo, tudo aquilo que tu fizeste e tudo aquilo que os teus pais fizeram foi tudo por amor. E acho que não há nada mais bonito do que isto, e porque ao longo de todos os nãos que tu levaste dos teus pais e ao longo de todos os nãos que tu deste aos teus pais, vocês cresceram, vocês só evoluíram porque existiram essas contrariedades. Porque se fosse tudo bonito, vocês estavam na mesma. E isso é tudo bonito, não é? Porque nós somos isso, somos reais, somos diferentes, então é mesmo sobre aceitarmos quem nós somos, quem nós queremos ser e aceitar o outro profundamente, porque o amor incondicional é esse. É nós nos escolhermos e também, da mesma forma que, lá está, eu pesquisava e interessava-me sobre onde é que vinham as minhas roupas e como ser mais empática com todos os seres, ser bondosa para os animais, não os comer, também existia ali uma coerência não o fazendo com os meus pais, com as pessoas que me são mais próximas, estando-lhes a tentar impingir uma verdade que eu achava que era o melhor para eles, mas só eles sabem. Eles têm o seu tempo divino, eu tive o meu, tanto que eles souberam também esperar por mim quando me tiveram a ensinar a andar, a comer, não é? Eles já tiveram muito esse processo connosco. Desde logo a ter-te, porque nós esquecemos muito que nós estamos cá graças aos nossos pais. Por mais que os nossos pais sejam isto ou aquilo, não é? Que assim, eu não posso falar, porque apesar de tu também, lá está, eu digo que tenho, e tenho mesmo uns bons pais em muitos aspectos, mas a verdade é que por mais bom ou mau que o nosso pai ou mãe sejam, são o nosso pai e a nossa mãe, e por algum motivo é que o são, e acho que há sempre uma honra a ser feita a essas pessoas, porque desde logo permitiram-nos vir cá. E nós muitas vezes esquecemos disto. Exatamente, eu digo isto sempre, vocês deram uma maior bênção, que é a bênção da vida, de estar aqui, poder caminhar, usufruir, foi graças a vocês. E olha, queria só deixar uma última sugestão, que foi algo que realmente foi muito importante neste meu ano, que foi começar a fazer terapia com a Andreia Madeira. Ela tem um tipo de abordagem que é a terapia transgeracional. Sim. E eu, na altura, senti que queria fazer terapia e lá está, veio-me assim aquela crença de então vou estar aqui a falar sobre os meus familiares, mas pronto, eu já não os posso mudar, como é que aquilo me vai ajudar em alguma coisa? E foi mesmo aceitar a hierarquia que é a família. Eu discuti muito isto com ela, que é nós, inevitavelmente, pertencemos a um clã e os nossos pais trouxeram-nos aqui, deram-nos esta dádiva e inevitavelmente nós devemos-lhes este respeito por eles nos terem parido e é aceitá-los, amá-los incondicionalmente, deixar-lhes a semente, caso ela queira florescer, ela vai fazê-lo no seu tempo divino e libertar. Sim. E ter cuidado com a nossa comunicação, porque eu acho que às vezes com os nossos amigos somos tão cuidadosos com as palavras e com as pessoas que nós mais amamos, são aquelas que nós mais facilmente atingimos. Até os nossos companheiros, os nossos pais, os nossos irmãos, são as pessoas com quem nós mais discutimos e que muitas vezes damos por garantidas, porque sabemos que eles vão estar sempre lá para nós, ou deveriam, sei lá. E não é justo também, não é? Temos que ter esse cuidado com todos, especialmente para com estas pessoas que acho que podemos falar e agradecer. Então pronto, lançamos aqui o mote para quando isto sair, não sei em que dia, mas entretanto vai sair, por isso no dia em que sair, para quem sentir fazê-lo, como é lógico, começamos aqui a obrigar para dizerem aos vossos pais mas vá, aos nossos pais, vamos assim dizerem aos nossos pais, quer estejam cá, quer não estejam, isso não é relevante, dizer que gostamos deles, independentemente de que forma. Porque assim, não pode não ser um gosto de ti assim. Pode ser o apanhar uma flor e dar uma flor. Ter uma atitude de que gostamos dos nossos pais, agradecendo. Aceitar e perdoar. É o oponopono. Eu te amo, eu te perdoo, eu sinto muito e agradeço. Sou grata.
Exatamente. É isso mesmo, para com eles e para com nós. Sim. E agora, para finalizar, vamos dizer aqui a todos a nossa verdade, que é a nossa verdade, e agora vamos mandar vir comida. É não verdade. É? Que estamos aqui estamos com a Rica. Já estamos com a Rica, vamos mandar vir comida e depois vamos fazer umas fotografias. Finalmente, vamos fazer umas fotografias para lançar um novo site em breve. Entretanto, isto já vai estar tudo, mas não interessa. É para Se não saberem, tiver, tudo bem. É para saberem que, entanto, vai para lançar um novo site, para lançar com um novo Instagram, para também mostrar um bocadinho este lado sombra e este lado luz, que ambos fazem parte de nós. E foi muito giro falar disto de retiros, porque por acaso ainda não te disse, lá está, depois entretanto não sei quando é que isto vai sair. Revelação autêntica, que eu estou a criar o espaço lá na quinta. Faz todo sentido. Sim, tenho que te mostrar as fotos. Para isso, não, é que está a ser, imagina, não há como fugir, é que está-me a aparecer os materiais, ou seja, está a ser tudo construído por nós, e então, sim. Ou seja, sim. Por isso vai ser para fazer acontecer, porque não há volta a dar também assim uns retiros lá na quinta. Nós dizemos que a quinta que é uma casa que temos de família que a Dani já conhece e já é da casa, não é? Eu senti-me mesmo em casa com a tua família, inclusive quando o meu pai me foi buscar, ele ficou lá com a tua família porque foi super natural. É assim, é a mesma essência. Eu senti muito esse amor. Apesar de pertencermos a este meio mais fechado, mais tradicional, há tanto amor e eu agradeço tanto e temos isso em comum e isso nota-se também na nossa interação autêntica e imediata que aconteceu quando nos conhecemos. Sim, lá está, eu acho que é isso que nós tentamos procurar, é como procurar o amor da nossa vida. Gente, não há como procurar o amor da nossa vida, o amor da nossa vida simplesmente aparece-nos. E muitas vezes é aquela pessoa que nós criticamos. Muitas vezes mas aquela pessoa é um tema de outro episódio. É o tema de outro episódio, não é? Por isso, vamos acabar por aqui. Obrigada. Quer dizer, vamos continuar? Quer dizer, temos muito que fazer hoje. E obrigada por teres vindo e, no fundo, por te teres exposto, porque, no fundo, é sempre uma exposição. Mas acho que acho que é muito importante e já não há como não fazê-lo. Mesmo. Por isso, sou-te muito grata, muito obrigada. E agora podemos saltar, não podemos? Podemos saltar. Podemos. Antes de eu te agradecer mesmo e dizer que te admiro muito e fico mesmo super inspirada por estares a fazer isto sem merdas, sabes? Porque é a tua autenticidade, é isso que as pessoas querem ver, é isso que nos atrai. Estou super honrada de estar aqui contigo, obrigada. E só também contigo sentiria-me. Estás a ver que eu sem memória. Foi muito bom. Foi muito bom. O resto não, eu meto um fim a dizer assim, nós abraçamos, mas ficamos sem cartão. Está tudo certo. Opa, então cortas no saltame. Exato. Não, está tudo bem. Está tudo certo.